Boa tarde. Somos Adriano e Robert, estamos da Multivac. Tá? Hoje a gente vai fazer uma palestra sobre soluções para a renovação do ar e qualidade do ar interno. Tá? Até algumas coisas que a gente vai falar, de certa forma, o Sérgio já acabou abordando um pouquinho no início da palestra dele, mas vamos lá. Então, o programa que a gente fez hoje, primeiro vamos falar um pouco o porquê da renovação de ar, desde sempre, e também fazer um link com a situação atual com a Covid. Tá? Depois vou falar de algumas soluções que a gente tem para a renovação de ar, tanto o sistema, entre aspas, tradicional e um sistema novo que a gente desenvolveu. Vamos falar um pouco no ventilador que a gente desenvolveu, que é o VXM, e depois vou abordar também rapidamente o PMOC, Plano de Manutenção, Operação e Controle, e as conclusões finais. Ok? Se alguém tiver alguma pergunta, pode mandar no Question and Answers, né? Para a gente responder depois, porque acredito também que a gente vai sobrar uns minutinhos no final já da palestra e já dá para responder na hora. Ok? Então, por que a gente vai fazer a renovação de ar? Desde sempre é para garantir a qualidade do ar interno, quer dizer, para a gente respirar um ar saudável para os ocupantes do ambiente. Então, diluir os contaminantes que tem no ar, reduzir os níveis de CO2, que são nocivos à saúde e até causam fadiga, tá? E isso tudo ficou mais evidente agora, nos últimos meses, com a situação da Covid-19. Então, tem muitas pesquisas que indicam, cada vez mais, que os aerossóis, os gotículas pequenos, contribuem para a contaminação em ambientes fechados. Tá? Então, enquanto maior essa concentração dos gotículas pequenos, maior a chance de uma pessoa se contaminar. Normalmente tem uma concentração baixa, as pessoas, o próprio sistema imunológico nosso, ele consegue dar conta. Agora, se a concentração aumenta muito, piora muito para o nosso sistema de imunidade. Inclusive, teve um caso agora, depois da reabertura na Holanda, que li nos jornais de lá, que é sobre houve um bar numa cidade pequena, houve várias pessoas que foram numa noite nesse bar, não teve, só quem ficou depois das 11 horas da noite, quando eles fecharam as portas do bar, por causa de ruído, as pessoas que ficaram depois acabaram tendo problemas de contaminação. Foi acho que foram infectados no final 20 e poucas pessoas, e todos tinham em comum que tinham ficado depois que fechou as portas do bar. Então, onde mostra a importância da renovação de ar. Tá? E tem uma pesquisa japonesa, que eu até peguei um filminho, não vou mostrar na íntegra, que não temos tempo, mas vou mostrar uns trechinhos, que eu achei bem legal. Eles pegaram, nesse filminho, uma câmera de alta sensibilidade e feixes de luz laser para pegar as partículas pequenas, de 0,1 micrômetro, e testaram em caso que uma pessoa espirra, simulando um espirro, duas pessoas conversando em voz alta, tá? Então, bem legal. Isso, até quem quiser depois esse vídeo na íntegra, tem aqui o link, mas também me pede, eu posso mandar, tá? Que copiar esse link agora não é tão fácil, mas tenho aqui, deixa eu pegar, a partir de 3 minutos e pouco, que ele vai simular assim, quanto tempo os gotículas ficam no ar, tá? Então, peraí. Opa, desculpe. Cerca de 10 pessoas em um local fechado, com o tamanho de uma sala de aula. Alguém tosse uma vez. E espalha cerca de 100.000 gotículas. As maiores gotículas são representadas em azul e verde. A maioria delas cai no chão em menos de 1 minuto. Mas as microgotículas, representadas em vermelho, continuam se espalhando. Esta simulação utiliza apenas microgotículas. 5 minutos depois. 10 minutos depois. 20 minutos depois. As microgotículas permanecem suspensas no ar. Tá? Esse é um trechinho que ele mostra como os microgotículos ficam no ar, basicamente um ambiente que é basicamente uma sala de aula. Aí depois, um pouquinho mais na frente desse vídeo, peraí que perdi o ponteiro do mouse,
Ele fala até de o que acontece caso que você ventile. Então, é mais ou menos aqui. Mas há formas de prevenir a estagnação das microgotículas. Abrir janelas e aumentar a circulação do ar demonstrou-se ser efetivo. Quando você abre uma janela, as microgotículas são rapidamente levadas embora. Tá? Tudo isso eles filmaram com câmera de alta sensibilidade. Eu achei assim, super legal. Então, quem quiser depois assistir o vídeo no Inter, é um videozinho de uns 5, 6 minutos, é bem legal. Então, que eles basicamente conseguiram mostrar de como que as gotículas se comportam no ambiente e qual que é a influência na redução dos contaminantes no ar, ou nesse caso, as gotículas, caso que você faça ventilação, que cai drasticamente. Então, isso já mostra a necessidade da renovação de ar. Então, na prática, que é uma situação típica que a gente tem em muitos ambientes aqui. Tá? Seria um ambiente com um ar-condicionado tipo split, onde a gente tem somente a recirculação do ar. Normalmente, o aparelho split ele tem um filtro, mas filtro muito grosso, tá? E não tem uma renovação de ar externo. Então, aí você acaba não diluindo e eliminando essas gotículas, tá? Então, qual que é o problema disso? Alto nível de contaminante, incluindo os aerossóis que podem conter vírus. Aí, outros problemas podem ser mau odor, taxa de CO2 alta, que até, como mostra aqui no foto, todo mundo com sono na sala de aula. Até época que eu ia para a faculdade me lembro disso. Tudo bem, às vezes era balada, mas muitas vezes era cansaço mesmo. Tá? Então, qual que seria uma solução típica para uma situação dessa? Montar um sistema de ar externo com filtragem, onde a gente acaba criando um fluxo de ar e renovar o ar que está no ambiente. Tá? Então, seria pegar um ventilador, associar ele a uma caixa de filtragem para filtrar essa ar que você traz de fora para dentro, tá? E interligar os componentes do sistema com uma rede de dutos. Tá? Isso seria um sistema tradicional. Aí, uns anos atrás, a Multivac desenvolveu um ventilador especificamente para fornecer ar externo. Tá? Até a gente se baseou em muitas conversas que a gente teve com diversos projetistas no Brasil. A gente quis fazer um aparelho que atende à realidade brasileira, baseada nas situações comuns que a gente encontra aqui, as normas e as leis. Inclusive, a gente chegou até a estudar aparelhos lá fora, mas nenhum que realmente atendia por completa a nossa situação aqui. Então, a conclusão que a gente chegou que é fazer um aparelho completo, que todos os componentes estão dentro de um aparelho, então, que é o all-in-one, né? Que é onde você tem a possibilidade de escolher grau de filtragem. Por exemplo, está na cidade de São Paulo, você pega o ar externo, você precisa fazer uma filtragem melhor se você está em um lugar de por exemplo, Campos do Jordão, um lugar de interior onde o ar de fora já é muito mais puro, tá? Outra coisa importante que o pessoal pedia muito é ter um baixo nível de ruído. Que a gente coloca um aparelho dentro do ambiente para renovação de ar, mas ele cria um ruído constante, mesmo baixinho, isso acaba causando um grande cansaço de quem está no ambiente, eles acabam desligando o aparelho. Um exemplo clássico disso é o elevador no prédio onde eu moro, que tem um ventilador, que eu acho que tem a sua função de renovar o ar lá, mas todo mundo que entrar desliga porque é por causa do barulho. E no elevador, né, a gente fica pouco tempo. Imagina a gente no escritório, a gente trabalha, fica muito tempo, a gente não consegue com esse ruído, tá? E outro ponto importante é a gente reduzir ao máximo a altura, porque muitas vezes o aparelho tem que ser encaixado sobre um forro, onde a gente tem uma limitação de altura, tá? Deixa eu dar uma clicadinha aqui. Então, qual que é o conceito do ventilador que a gente fez? Colocamos um motor, tá? Dois slots de filtros do ar, que a gente pode variar a combinação dos filtros usados, tá? Por dentro, toda a caixa é forrada com isolação acústica, tá? E o fluxo de ar seria nesse sentido. Tá?
Desse modelo, o CFM, a gente tem 2 modelos, tá? As características dele, de 500 e 1.000 metros cúbicos, CFM 500 e CFM 1.000. Dos 2 modelos, a altura dele é de 25 centímetros e a vazão máxima é de 500 ou 1.000 metros cúbicos, tá bom? Aí depois, seguindo a mesma linha, a gente sentiu a necessidade para tomadas de ar externo em ambientes maiores. Então, a gente desenvolveu outro ventilador, que a gente chama de CVM, que atende até 6.000 metros cúbicos hora. Tá? Ele é baseado num ventilador de tipo radial com pás curvas para trás, que tem uma excelente relação de tamanho, vazão e pressão. Os motores são balanceados eletronicamente, quer dizer, a vibração do aparelho é muito baixa. E os motores e os filtros ficam num único gabinete. Tá? Até tem uma aqui atrás também. Tá? Então, o CVM a gente tem basicamente 2 linhas. Tá? Tem ele com 2 motores e com 4 motores. Em total, são 6 modelos. Tá? E ele pode ser tanto feito com conexão de duto flexível, tá? O colarinho igual que está aqui no slide, ou o aparelho que está aqui atrás é com flange para conectar direto a um duto retangular. Tá? Então, e onde a gente aplica esses, tanto CFM quanto CFM? Seria em ambientes condicionados sem renovação de ar externo. Sem renovação de ar. Então, escritórios, call centers, sala de aulas, etc, etc, etc. Inclusive, agora, na adaptação que a gente fez agora para voltar a atender agora durante a fase laranja e amarela do Plano São Paulo, aqui em São Paulo, até na nossa recepção a gente acabou reforçando, a gente já tinha ventilação, mas a gente acabou reforçando, colocou 2 aparelhos desses para renovar mais ar aqui. Tá? E agora eu vou passar a palavra para o Adriano, que ele vai falar um pouquinho sobre os ventiladores VXM. Então, boa tarde. Vou falar para vocês um pouco sobre o ventilador VXM. Foi o último lançamento nosso, nós lançamos na última Febrava. Então, nós trouxemos um ventilador também centrífugo em linha, é um gabinete construído em perfis de alumínio para reduzir bastante o peso, e os fechamentos laterais com chapa de aço galvanizado. O motor também utiliza um rotor externo com as pás curvadas para trás, do tipo limit load, e livre de acionamento direto e livre de manutenção. Tá? Então, as características desse equipamento é um equipamento de grande versatilidade, principalmente na instalação, no momento de instalação. Então, ele funciona tanto na vertical quanto horizontal. Então, principalmente para quando se dispõe de pequenos espaços nas casas de máquinas, é um equipamento bem compacto, tá? Então, é excelente relação em peso e performance. Estou falando de um equipamento que vai dar um rendimento de até 20.000 metros cúbicos, pesando apenas 100 quilos. Entendeu? É um equipamento de alta performance e tem a possibilidade também de ligar mais de um equipamento em série ou em paralelo. E tem fácil integração com o sistema de automação. Então, principalmente para instalações em ambientes hospitalares, para sistemas de renovação de ar ou exaustão, facilmente ele se integra com o sistema de automação, com sistemas de controle de CO2, nível de taxa de saturação de filtro, entre outras possibilidades também. A tecnologia embarcada nesse gabinete, nós trabalhamos com motor EC, motor eletrônico, motor de corrente contínua, com ímãs permanentes. A partida dele é em rampa, ele não parte diretamente, então demora no máximo 15 segundos até ele sair do zero ao rendimento total dele. É um motor de alta eficiência, o motor já tem as proteções incorporadas, então se der um pico de energia, não corre risco de queimar o motor, ou a falta de energia também. Ele tem essas proteções incorporadas no próprio cabeçote do motor. É um equipamento muito compacto para instalação em casa de máquinas, de hospitais, principalmente, como já falei anteriormente, e possibilita a conectividade com o Bluetooth do seu celular. Então, você conecta o celular com o motor e ali você consegue ver os parâmetros de nível de saturação de filtro, aumentar ou diminuir a rotação do motor também, e consegue ver todos os parâmetros dele ali. Esse equipamento nós dispomos de 3 modelos. É o VXM7, que é o
que está aqui no estande, esse daqui, o VXM10 e o VXM 15/20, que ele vai de 15 a 20 mil metros cúbicos. O número é correspondente com a vazão do equipamento. Inclusive, é um equipamento que nós utilizamos agora para atender esses hospitais de campanha. Nós fornecemos para o hospital de campanha de Campinas, e ele vence lá 3 módulos de filtragem. Lá nós estamos trabalhando lá com filtragem G4, M5 e filtragem absoluta EPA. E o ventilador está atendendo lá, nós fornecemos para esse hospital o 15/20 e ele está atendendo 20 leitos de renovação de ar desse hospital de campanha. Tá? É um equipamento muito bacana e lá ele está com o controle de CO2. Então, aumentou a taxa de CO2, ele aumenta a renovação de ar, aumenta a rotação do motor, aumentando assim a renovação de ar dos ambientes dos leitos. A Multivac ela dispõe de uma linha completa, desde microventiladores para sistemas de exaustão de cabines de sanitários, até o VXM, onde vai ter uma disponibilidade maior de vazão para atender ambientes maiores. Então, nós temos uma solução para cada necessidade. E tendo novos problemas, aplicações novas, a gente pode estudar novas soluções para atender aí outras necessidades dos nossos clientes. Então, referente ao PMOC, somente o tema PMOC, a gente poderia fazer uma apresentação somente de PMOC. Como o tempo é curto, nós reduzimos somente a um slide. PMOC nada mais é do que o plano de manutenção, operação e controle que se tem que ter dentro de um ambiente, qualquer ambiente que se tenha um sistema de ar-condicionado. Então, o PMOC nada mais é que ele parametriza as normas e procedimentos para garantir uma boa qualidade do ar interior, para atender as normas e leis brasileiras. Obrigatório para todas as instalações que tiverem acima de 5 toneladas de refrigeração instaladas no ambiente. Então, muita gente acha que tem 4 TRs em um ambiente, um mezanino, e 3 TRs no outro. Então, não tem necessidade de ter um PMOC. Não é simplesmente 4 ali, 4 aqui. É a somatória de tudo. Não importa se está em um ambiente ou no outro ambiente. Então, se você tiver acima de 5 TRs na sua empresa você já tem que dispor de um plano de manutenção, operação e controle, onde deve ser traçado uma linha de procedimentos para garantir troca de filtro, verificação de quadro de energia, qualidade de captação do ar exterior, entre todos os outros pontos que devem ser observados em um plano de manutenção desses ambientes. Tá? Então, resumindo, é a garantia de manter uma boa qualidade do ar interior e a eficácia do seu sistema de ar-condicionado. As nossas fichas técnicas foram todas retrabalhadas, estão todas atualizadas com informações mais completas. Nós temos 3 linhas, a linha de dutos flexíveis e acessórios, a linha de ventilação e a de MPU, dos painéis pré-isolados. Então, estão todas atualizadas com bastante informação e disponível no nosso site para download, tá? Então, vou voltar aqui para o Robert, para ele fazer o encerramento. Gostou aí. Então, aqui ainda fazendo as conclusões dessa palestra, então, a ventilação e renovação de ar são imprescindíveis para a saúde e conforto em ambientes fechados. Novas soluções desenvolvidas na Multivac, com a linha CFM, CVM e VXM. Nós temos uma linha completa para atender situações diversas e problemas específicos, podemos estudar novas soluções para atender a necessidade dos clientes. Aí agora eu vou passar para o Robert para ele fazer o encerramento. Na verdade, eu só ia fazer um convite. Amanhã a gente vai ver mais uma palestra, tá? Às 4h30, sobre dutos em painéis pré-isolados, que é outra linha da Multivac, que é o MPU. Então, é só um convite. Quem puder também ir amanhã.
será muito bem-vindo. Tá? Então, obrigado pela atenção. Tem aqui os dados de contato nosso. Não sei, tá? Não sei se tem alguma pergunta. Não sei se vou... Tem? Robert, tem. Opa. Tá. Primeiro, desculpa, deu um apagão aqui na minha conexão, tá? Aquela hora. A gente pelo menos conseguiu tocar para frente, Ronaldo. Então, eu mandei recado, tá? Desculpa, mas tem uma pergunta aqui do professor Pimenta, da UNB, professor João Manuel Pimenta, que é um ótimo colaborador, né? Ele pergunta o seguinte: primeiro, qual o nível de estanqueidade das caixas em que são montados os filtros? Qual o bypass interno? 2. O que fazer com relação às cargas térmicas adicionais geradas pela introdução de ar exterior não prevista no projeto original? Creio que ele se refere à CVM. Sim. Eu estou anotando para não esquecer isso mesmo. Tá. Deixa eu ver. Bypass interno, aí ele estaria falando provavelmente do CVM, que tem os dois motores. Isso. Tá. Como os dois funcionam, assim, quando os dois motores estão funcionando, normalmente, aí os dois estão com pressão parecida, eu não acredito que tenha que volte de um para o outro, que os dois estão empurrando o ar no mesmo sentido, tá? Ele falou da estanquidade também, mas aí já acho que não é... Então, mas eu acredito que caso que um motor pare de funcionar, sim, aí sim vai ter um bypass lá dentro da caixa. Agora, enquanto os dois estão funcionando, os quatro, aí não vai ter esse problema de bypass, que os dois vão ter uma pressão igual. Tá? Em relação à carga térmica, realmente, se vocês têm um sistema existente e você coloca uma ventilação externa, tal, realmente isso significa um aumento de carga térmica, sem dúvida. Nesse caso, poderia até pensar em trocas de calor, etc., mas muitas vezes, dentro de instalações pequenas, pelo menos, aqui no Brasil, acaba não valendo muito a pena. Tá? Instalações grandes, sim. Tá? Mas realmente acaba aumentando a carga térmica, não tem, sem dúvida. Tá? Não sei, acabei respondendo já? O Pimenta alerta o seguinte, que ele não se refere ao bypass dos filtros, isto é, o vazamento interno, mas o ar que não passa pelo filtro. Ah, tá. Que basicamente a moldura do filtro, ele basicamente pega a largura da caixa inteira, não tem esse espaço dos lados de fora. Então, se tiver assim, é uma fresta assim que não dá 1 milímetro. É muito pouca coisa. Tá ok.